Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande. Estamos iniciando mais um Pampa Debates. Pampa Debates que hoje traz a nossa musa do Pampa Debates, a deputada Dani Ortiz. Prazer tê-la aqui. Prazer é meu. Boa noite a todos. Estar de volta aqui numa... Sabe que eu já desisti de fazer eleição, né? Eu consultei aos universitários. Consultou as bases? Consultei os universitários. Não precisa fazer eleição para ir dar a Ana Ortiz de novo disparado. Secretário de Obras, Saneamento e Habitação, Fabiano Pereira. Faço, voto também, viu? Também voto. A sua indicação é. Só tem eu aqui, Fabiano. Dia 17 temos evento lá em Santa Maria, Dia né? 17, um belíssimo evento, aliás, de parabéns aí a Nosso Pampa. quinto Fórum Água e Vida. Quinto Fórum Água e Vida. Em Guaíba foi um sucesso total, né? Foi um belíssimo evento em Guaíba. Belíssimo evento, sala lotada. O governador saiu de lá encantado. Né, o governador gostou muito, muito mesmo. É. Então estamos fazendo força para levar ele dia 17 lá em Santa Maria também, né? E no evento que também terá lá no auditório da Prefeitura, junto com todo o sistema Pampa do Estado de Santa Maria. Agora, então a incumbência fica sua de levar o governador a Santa Maria. Eu acho que o senhor é mais forte, viu, Fausto? Não. Eu não sei. Estão falando com o deputado secretário, nada mais forte como o secretário de Obras, Saneamento e Habitação, sendo de Santa Maria, da Grande Cachoeira. César Pacheco, tudo bem, César? Tudo bem, tranquilo. Tua cabeça cada vez mais azul. Cor Eu acho que Grêmio, tudo né? esse tom azulado. Assim. Não, esse é um shampoo normal que eu pego, coloco lá e... Combina assim, com né? teus olhos, César. Combina. Blue. Blue, quem te botou o apelido de Blue foi o Paulo Odoni, né? Não foi não. Foi a esposa Paulo dele? Odoni. Não, foi a cunhada dele, A cunhada dele? minha amiga, mora no Uruguai. Blue. Azul, o apelido é muito bom, né? Só que não sou muso, né? Muso tem aqui o Nestor, que é o... Não, eu sou o Red. Se tem o Blue, eu sou o Red. Muso. Como Red? Mas como? Nestor ou Red Walker Black. Nestor ou vermelho? Red Walker Black. Nestor ou vermelho? Sabe que tu poderia ser um bom vermelho. Nenhuma das cores, né? Eu poderia. Tu tem simpatia pela causa, né? Eu não tenho raiva de ninguém. Eu respeito todas as pessoas que têm ideias razoáveis e democráticas. Só não gosto de quem gosta da Venezuela. Então tu não poderia Daí ser... tem o raiva de quem tu não gosta. poderia ser o vermelho. Não. Olha que daqui a pouco... É verdade. Daqui a pouco o ex-deputado Raul Carrion estará aqui. Eu quero ver se tu vai dizer isso na frente dele. Aguardemos. Não, vai ser pior. Já anuncio que vai... Segura. Não é possível. Não, mas não é possível. Não é possível que um ser humano apoie a Venezuela. Então, o Nicolás Maduro, não é possível. Mas eu quero... É a mesma coisa que apoiar o Pinochet. Eu estou estarrecido com o Gilmar Mendes. Mais uma vez estarrecido. Já fiquei tantas vezes estarrecido com ele, mas agora extrapolou toda a entrevista que ele deu para a Rádio Gaúcha, na 0 Hora, que ele deu na Folha. Vou dizer o que ele disse. Mas levou uma esculhambada hoje do presidente da Associação de Procuradores Federais, com categoria. Nossa Senhora! Foi humilhante para o Gilmar Mendes. Eu te confesso que não assisti. Ele disse, entre as coisas, disse assim, imagina se eu, por exemplo, fosse falar que o Gilmar Mendes tem uma universidade, que ele mistura interesses dele com o STF. Poderia dizer, mas não vou dizer, né? Mas não vou dizer isso, porque ele é uma grande pessoa, um dos maiores constitucionalistas, o presidente da Associação dos Procuradores. O Gilmar é um grande constitucionalista, e aí ele dava uma paulada e dava uma alisada a favor do pelo. Foi maravilhoso. Mas olha, estraçalhou com o Gilmar. Mas tu acha que depois de tudo que ele falou, ele tem alguma chance ainda de se constranger? Hã? Depois de tudo que ele falou, ele tem alguma chance de se constranger? Não, mas eu acho que a pessoa que diz desbragadamente, sem refletir sobre isso que vai dizer, ele não pode ter pensado tudo aquilo. Não, ele pensa. Ter refletido. É tudo articulado. Ele não espera a reação, ele acha que ele vai imperar e todo mundo vai calar a boca para ele. Foi articulado ele é num jantar. Ele é o rei da cocada preta. Foi articulado num jantar no Jaburu. Hã? O que ele disse já veio construído no Jaburu. Aliás, vem sendo construído há muito tempo, né? Sim, mas Isso aí é uma força-tarefa para destruir com
a imagem do procurador, desvia a atenção, desvia o foco. Mas uma coisa muito burra, né? Porque se alguém já não gostava do Janot, passa a gostar um pouquinho do Janot, né? Porque tem o efeito contrário, né? Porque é o exagero, é a coisa fora de hora, é o desaforo desmedido. É como hoje o deputado Tarcísio Zimmermann, que na Assembleia Legislativa, numa homenagem à Brigada Militar, mas não seja pela educação de ser uma homenagem e por os deputados de todos os partidos serem os anfitriões, resolveu criticar a Brigada Militar. É um idiota, né? É um idiota, é uma besta. Mas se é o que dizem. Ele criticou. Mas Bom, mas quem estava lá é deputado Martins. Então eu acho que a ideologia partidária dele muitas vezes se colocam contra as ações da Brigada Militar em relação aos direitos humanos, enfim, e todo aquele... o que a gente não vê muito é a mesma manifestação em relação aos policiais, sejam eles da Brigada, como foi o caso de hoje, ou da Polícia Civil, como a gente teve o caso ainda há pouco tempo atrás, que não pode ser esquecido, do policial que numa ação foi morto por um bandido na frente da sua mulher. Então, que também participava da operação. Então, muitas vezes, porque a Brigada está sendo... Mas o que ele disse, afinal? Exagerado. Exatamente o que ele disse, eu não sei, que a Brigada muitas vezes tinha ações que eram... Que o pensamento... Ele está chegando um representante aqui dos direitos humanos, está se fardando para entrar em campo. Não, mas eu nem chego nesse patamar das discussões ideológicas. Eu quero dizer o seguinte, tu não pode, numa homenagem, a pessoa vem para receber uma homenagem da tua casa, tu faz parte daquele... Naquela hora, pelo menos, ela te contém. Fosse lá receber uma homenagem a alguém de quem eu discordo, não seria numa homenagem que eu ia destilar ódio contra o sujeito. Eu ia esperar uma ação efetiva, onde a minha ideologia pudesse sobrepor. Mas numa homenagem, é demais. Porque até impede a pessoa de reagir, né? Porque tu não espera que venha um coice de um pangaré numa hora dessas. Uma organização centenária como a Brigada, né? 180 anos nesse ano. Serviços prestados. E se a Brigada erra, acerta também. Cumpre a lei também. Agora, ninguém vai receber, vai fazer uma desocupação, por exemplo, a última vez que eu estive aqui eu discuti sobre isso, levando flores na mão, porque são recebidos com pedradas, com bombas, com isso, com aquilo. Então, eu acho que tem que ter, a relativa força tem que ter. Não existe liberdade, não existe nada que não tenha uma polícia cuidando, isso aí é normal. Não que a pessoa vai ficar ali, vai ficar policiando, mas tem que ter ao lado, se alguém se exceder, a polícia tem que ter ação normal e natural. Não, e muitas vezes a própria polícia não possui os mesmos artefatos, ou no caso de enfrentar quadrilhas fortemente armadas, não está nem em igualdade de condições. O armamento do policial inferior, a qualidade do colete do policial, qual é a qualidade dos veículos dos policiais. Eu ando aí no interior do estado e muitas vezes a gente recebe a reclamação essa. Tem um policial e a viatura que está lá está sucateada, absolutamente sucateada. Mas isso não impede do policial cumprir com o juramento dele, de enfrentar, de colocar em risco a própria vida para proteger a população. A Brigada é um patrimônio do Estado, né? Convenhamos, pode cometer erros, qualquer instituição comete, mas questionar a Brigada Militar, especialmente nesses enfrentamentos, invariavelmente a Brigada está ali cumprindo ordens, determinação, e elas vêm do Palácio Piratini, em qualquer circunstância. E a mesma tensão... esteja no poder à esquerda, esteja no poder à direita, não interessa o governo. E a mesma tensão que tem o bandido, o policial tem também, nosso historiador, Raul Carrion. Prazer tê-lo aqui. Satisfação estar com vocês aqui, compartilhando com todos. E com os telespectadores. Mas nós já falamos sobre a posição, queria ouvir os dois, o nosso secretário Fabiano Pereira e o senhor, a respeito do Gilmar Mendes e as suas declarações, os seus ataques de hostilidade contra o Rodrigo Janot, Procurador-Geral da República. Como é que o senhor enxerga o que está acontecendo hoje? Esse é o primeiro secretário, que ele está acompanhando o debate, eu estou chegando, assim eu vou... Então vamos ao secretário primeiro. Eu confesso que como estou numa máquina de moer carne todo dia, rapaz... Não, muro não, né? Não é muro, eu estou dizendo só que eu não acompanho com a profundidade as notícias, né? Como se deveria, né? Então hoje, por exemplo, eu passei a tarde inteira na Funasa lá, que é um convênio de 150 milhões que nós temos lá para fazer obras de saneamento, destravando um deles lá em Capivari. Não vai dar uma de Brizola aqui, né? E tantos outros, né? Então estamos trabalhando muito. Na verdade. Mas eu tenho acompanhado assim, as várias manifestações de Gilmar Mendes. Não é de hoje que ele vem expondo o nosso Supremo, né? Expondo o nosso Supremo, que coloca exatamente essa ideia de
Até que ponto nós vamos ter um sistema onde os ministros são políticos, né, escolhidos pela classe política? Como nós podemos evoluir para um outro mecanismo? Que seja escolhido pela classe política, tudo bem, mas vestir a camiseta como ele está vestindo, ele está vestindo uma camiseta, ele está vestindo a camiseta do Executivo hoje. Quer dizer que a camiseta do PSDB é mais hoje impregnada de PMDB. Né? Ele é o homem das relações do Michel Temer, de cama-mesa, aliás, de mesa, não sei se de banho ou cama. Deixa eu só completar. Não sei se de mesa, não sei se de cama e banho, né? Mas de mesa é. Isso é certo. Lá existiu. Sérgio, eu gostaria de falar o seguinte: esse é um filme que não tem mocinho, só tem bandido, né? Dos dois lados só tem bandido. É aquele filme que tu não sabe quem vai ganhar porque o mocinho... Quentin Tarantino. Mocinho. É um filme que pode ter qualquer final, porque os dois lados. Tem gente do bem, tem gente do mal, mas nós estamos vendo aí um embate de dois bandos, tá? São gentes que não querem largar o poder, são gentes que cometeram crimes em todos os sentidos. E os pesos são iguais para todos. Eu não falo só do ministro, o próprio Supremo, às vezes, não faz o julgamento como deveria fazer, acha que faz. Eles criam nova legislação, a própria Constituição não é seguida, às vezes. Né? O próprio do caso da presidente Dilma, lá, que o ministro, na hora, o Lewandowski, deixou ela separou. Quer dizer, então não existe uma Constituição. Nenhum prefeito vamos fazer igual o Maduro na Venezuela. Vamos fazer igual o Maduro, uma constituinte, vai lá, os caras dele votam, entra a mulher, o filho, os parentes, e aí ele nomeia que ele quer. Mas depois da votação no TSE, comandada pelo Gilmar Mendes, por favor, né? Condenar prefeito como condenam em arrodo. Estão falando do Tarcísio Zimmermann, pega ele, pega o outro. Não, muitos aí. Aquele julgamento, a manifestação do Gilmar foi patética. Patética. Bem, eu penso que nesse confronto não existe santo. Nesse aspecto, quero concordar com o companheiro que nos antecedeu. César Pacheco. Pacheco. Na verdade, o Gilmar Mendes, ele vestiu a camiseta. Ele, inclusive, visita na calada da noite, assim como o Joesley, né? O presidente Temer, e acha que está tudo normal. Né? Foi pego agora de novo em flagrante. Qual é o problema do Joesley haver visitado o presidente na calada da noite? E ele, objetivamente, no momento em que a Lava Jato começa a atingir os seus parceiros, ele joga o trabalho de acabar com isso. A Lava Jato só pode existir para condenar o PT, para condenar o Lula e impedir que ele seja candidato. Aliás, as pesquisas mostram Lula em todas as situações, ganhando no primeiro e no segundo turno. Hoje aqui vai ser só a página policial hoje. Então é preciso afastar Lula do embate, agora manter a quadrilha, como disse bem o Pacheco, que hoje se encontra no poder lá. Por outra parte, o Janot, e aí eu quero dizer, vale para o STF, vale para o Janot, a Constituição nesse país, né, ela deixou de valer, no meu entender. Não existe mais. Diz lá na Constituição, só é culpado, transitado e julgado. Aí o STF decidiu que a Constituição é ele que redata. Não pode ser culpado sem ter havido trânsito e julgado. Para dar um exemplo, na questão agora suspenderam o processo, não sei se viram, da Samarco, né? Com todo o caos que fizeram. Porque foi legal ou foi ilegal a escuta? Né? Agora, quando foi o ex-presidente, quando foi a presidenta Dilma, aí não houve suspensão de processo, não houve nada. A Justiça hoje vestiu a camiseta, não é só o Janot, o Janot, aliás, articula muito com o Departamento de Estado norte-americano, estamos destruindo coisa da CIA. Estão destruindo a economia brasileira. Setor espionagem as grandes empresas de engenharia brasileira estão sendo liquidadas. Quem vai vir? Fizeram outro dia, Fabiano, uma licitação, as empresas nacionais foram proibidas. Quer dizer, mas é tudo larápio. Então, eu vou dar a última aqui do Janot. O último do Janot. Ele pediu o arquivamento do processo contra Marta Suplicy, Roberto Freire e o Jarbas Vasconcelos. Marta Suplicy era companheira até ontem. Né? Por quê? Não, é do PMDB, o Freire é do PPS e o Jarbas Vasconcelos do PMDB. Qual a razão? O prazo prescreveu. Porque com mais de 70 anos prescreve mais rápido. Ele não sabia que prescreve mais rápido. E ele não fez nenhuma denúncia. Então, a gente vê para os amigos tudo.
para os inimigos da lei. Então, eu não vou dizer que o Janot está santo, nem o Gilmar. Os dois estão em brigas. Hoje nós vemos a Polícia Federal, as notícias estão dizendo, Polícia Federal contra o Ministério Público. Quando a Polícia Federal fez o inquérito, vale. Quando o Ministério Público não vale. Então, hoje as instituições estão sendo arrasadas. Né? Eles pensaram que era simplesmente dar um golpe e tirar a Dilma. Tem eleições diretas. Tem uma crise institucional no país. Tem uma crise institucional terrível. Tem uma crise. Todas as instituições, STF, Procuradoria... O próprio Gilmar Mendes que as instituições estão funcionando, quando ele não permite que funcione. O que ele fez com o Janot... Nós estamos numa situação muito grave. Nós temos que encontrar um processo em que se resgate a Constituição, se resgate a democracia nesse país. Constituinte, talvez. Mas eu quero só... Paulo Sérgio, se me permite... Eu acho que nesse momento uma eleição direta seria o caminho. Pois mas não pode, mas aí, né? Isso aí é golpe. Como que não pode? Mas, Raul, não, é só aprovar uma emenda. Não, com a ditadura nós lutamos pelas diretas, por que a gente não vai Mas fazer? lá havia prazos estipulados legalmente que podiam ser e foram utilizados. Uma reforma constitucional. Mas então já faz a Constituinte direto. Faz como o Maduro lá, não faz a Constituinte. Aí fica o meu questionamento. Ao mesmo tempo que o deputado, vou lhe chamar de deputado sempre deputado, deputado Raul coloca que a gente tem que resgatar e fortalecer a nossa Constituição, ao mesmo tempo pede umas eleições diretas. Isso pode parecer um pouco ambíguo, claro que sim, porque na Constituição, o que diz na Constituição Federal, e eu acredito que a Constituição não possa ser mudada casuisticamente, porque hoje não me agrada, claro que é, porque não me agrada o presidente Temer, que está presidente porque foi o vice, que a gente não esqueça disso, foi eleito como vice. Com que programa ele foi eleito? Um programa aceito pela presidente, mas aceito pela presidente. Ele não chegaria ao poder se não aceitasse. Eu quero terminar. Depois eu contesto. Isso. O vice-presidente, na época, hoje presidente Temer, ele foi vice-presidente no primeiro mandato da ex-presidente Dilma, cumpriu os 4 anos de mandato. No segundo governo, depois de um ano e pouco ali, a presidente teve o seu mandato cassado, constitucionalmente assume o vice, que fez os 54 milhões de votos, enfim, que está garantido na Constituição. Aí isso não me interessa, ou não interessa a um grupo de pessoas e quer alterar a Constituição. Mas, ao mesmo tempo, eu, para fortalecer meu argumento em relação a alguma coisa que eu acredito, eu digo que aquela mesma Constituição que eu quero alterar, ela tem que ser respeitada. Então, isso parece um pouco esquizofrênico no meu ponto de vista, assim, a tua argumentação em relação ao que está acontecendo hoje no Brasil. Eu faço uma pergunta. Eu acho que o ideal o governador Sartori não está propondo alterar a Constituição? Eu acho que o governador Sartori não está propondo alterar a Constituição. Secretário Fabiano. E está errado. Secretário Fabiano. Que é necessário que nós possamos fazer reformas estruturais no nosso país. É muito importante, que o sistema está falido, especialmente o sistema político está falido, isso todo mundo sabe. E que não vai ser com reforminha que nós vamos consertar. O que eu acredito que o PSB defende é, sim, que no processo da eleição do ano que vem nós possamos eleger o Congresso Nacional e eleger parlamentares que só vão cumprir o papel de fazer uma Constituinte exclusiva, que teriam 3 anos para fazê-lo, terminou esse processo. Mas acho que o Congresso Nacional vai aprovar isso? Mas daí, no ano que vem, nessa eleição, eu acho que seria aí eu concordo em incluir na Constituição o seguinte, se no caso de impeachment do presidente, será chamada uma nova eleição. Aí não é casuisticamente, porque daí está falando hipoteticamente. A palavra de ordem era, vamos tirar a Dilma e depois tiraremos o Temer. Tirar a Dilma, o Temer está aí, sendo acusado de corrupção, aumenta a gasolina, de apoio, impostos e as antes panelas barulhentas desapareceram. O Temer está na situação do Maduro, pouco apoio popular. Reina silêncio. Então, primeiro, deputada, existe o processo constituinte para fazer uma nova Constituição. E no processo constituinte, a maioria é simples. Terminado o processo constituinte, esta Constituição, acho que a senhora conhece, ela permite a reforma da Constituição, salvo nas cláusulas pétreas. A questão do momento da eleição não é cláusula pétrea. Unicamente ela exige para isto, quando não é um processo constituinte, exige 3/5. Então, se a Constituinte for reformada
com 3/5 do voto, é plenamente legal, é plenamente constitucional, não tem nenhum erro. Tanto que existe, dizendo que não é legal, deputado, tanto que existe uma emenda de um deputado do Rio de Janeiro, me esqueci o nome agora. Acho que é o Alexandre Molon. É o Molon, não é? Não, é um outro. Não, é outro. Eu sei que é o que que era do PMDB, eu acho que agora está no outro partido, então não sei se está na rede ou se está no PROS. O pessoal muda de partido que nem camiseta. Sim, então, mas esse da rede então o que é o acontece? Molon, Existe... Só se for aquele o Ciro. Não importa o nome, tem um deputado, tem um projeto, esse projeto está sendo examinado numa comissão, não vai contra a Constituição nem nada. Então, por que dizer que é ilegal, que é inconstitucional? Para frente. Tem previsão. Não valeria para esse ano, valeria para as próximas legislaturas. Então, pode haver. Então não pode ter eleições diretas ano que vem. Pela medida dele não é direto ano que vem. Inclusive tem um outro projeto. Claro. Já está. Vira bem. Tem um outro projeto também que diz assim, porque hoje, se o presidente é tirado, faltando da metade do mandato em diante, é eleição indireta. Tem um outro projeto que considera que até um ano antes não vai ser eleição indireta, mas vai ser eleição direta. Também tem um medo danado. A direita tem medo danado. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, nós estamos numa crise institucional tão séria que é preciso chamar o povo para responder. E digo mais, quando teve a crise de 1961, acho que tu não tinhas nascido ainda, né? Talvez nem meu pai. A crise de 1961, né? Por que a esquerda não consegue botar o povo nas ruas? Deixa eu só concluir uma parte. Não, só fica no bojo do que você vai dizer. Então, houve uma solução através de uma emenda constitucional, que eu acho que aquela foi casuística mesmo, mas deu uma solução momentânea e admitiu o plebiscito para depois o povo decidir, e o povo decidiu que não queria o parlamentarismo, que ele foi um parlamentarismo de ocasião. Mas tem situações, né, que até essas soluções foram, naquele momento, uma solução para evitar uma guerra civil mais séria. E digo mais, quando houve a emenda das diretas em plena ditadura. Né? Então, com a ditadura, houve a possibilidade de uma emenda na Constituição. Ganhou, fez mais votos, mas faltaram os 3/5 exigidos pela cláusula constitucional. Então não tem absolutamente nada de ilegal. Mas eu não disse que era ilegal. Uma emenda, nada de ilegítimo, uma emenda constitucional que coloque as diretas. Só queria dizer o seguinte, o Michel Temer foi vice-presidente do Partido dos Trabalhadores e da presidente Dilma por conveniência do Partido dos Trabalhadores. Ninguém se alia a alguém que tu rejeite, que tu não concorde. E o presidente, só mais um minutinho, mas o presidente, o agora presidente Temer, que se eu fosse parlamentar votaria para investigá-lo, o presidente Temer, que está agora no poder, nunca abdicou do programa do eu votaria a favor, mas o senhor sabe os votos do PPS lá? Só para foram concluir. A favor da investigação. Não, eu quero deixar isso bem claro. A votação do PPS... O Michel Temer... Aliás, o Roberto Freire foi o único que saiu do governo. Senão fica inconcluso aqui. O Michel Temer se elegeu presidente da República com o programa do PMDB. Ele não disse, eu para acompanhar a presidente Dilma, repudio o PMDB. Tanto que ele não foi petista. Permite, eu não te interrompi, senão tu quebra meu raciocínio. Então é o seguinte, ele se elegeu com alguns postulados de ordem geral, que a população até achou palatável, não havia ali nada do programa do PT ou do PMDB, que são até partidos mais sociais-democratas do que qualquer coisa, se elegeu, e ele não abdicou da posição dele. Quem votou na Dilma sabia que votava no vice-presidente do PMDB, só para terminar, votava no PMDB. E aí serviu para eleger o PT, porque o PT sabia que sem o PMDB não chegaria ao poder. Então não vem com essa agora dizer, não, nós somos um, não, era tudo farinha do mesmo saco. Não, e não governaria, o impeachment que aconteceu, só para dizer, o Fernando Collor, quando foi empichado, para mim justamente, porque ele depois se demonstrou que ele realmente é um sujeito de caráter para lá de duvidoso, foi empichado injustamente, para mim foi justo do ponto de vista de ordem geral, mas para a justiça não foi absolvido de todos os crimes que lhe eram imputados, mas todo mundo achou bonito, bateu palma, aqui se faz o que o Congresso quer. Agora, a presidente Dilma, por causa de pedaladas fiscais, nem vai entrar no mérito, foi empichada com protestos de golpe de um lado, mas agora, bom, é o seguinte, agora 2 presidentes há controvérsia em relação ao impeachment. Nenhum deputado federal, nenhum senador faz um projeto para alterar o rito do impeachment, que permite o voto sem fundamentação pelo impeachment de uma pessoa. Agora, ninguém quer mexer. Aí, quando empicharem o terceiro, vão de novo, o golpe. Mas por que estão lá e não mudam esse negócio? Segundo,
O governo do presidente Temer, o presidente Temer deveria ser afastado. Se o desiderato fosse assumir o Rodrigo Maia, é o Rodrigo Maia, é outro que o trem não pega, azar é ele, e nós teremos aqui alguns meses o início das campanhas para as eleições diretas e para a depuração da política. Esse é o rito de um país democrático. Aqui não é a Venezuela, que é um país de golpistas, a mais nova ditadura cruenta da América Latina, onde não há liberdade de imprensa, onde antigos companheiros de partido estão no cárcere, são torturados, a população é morta na rua todos os momentos. Um sujeito, uma pessoa, um partido, quero até parabenizar, porque aqui no Rio Grande do Sul e no Rio de Janeiro, até o PSOL, que é um partido mais ligado à extrema-esquerda, condenou a ditadura madurista. Quer dizer, o sujeito tem que ser muito sem vergonha para apoiar... o PSOL, alguns parlamentares do PSOL. Não, só para concluir. O PSOL fez, através do seu Departamento de Relações Exteriores, um apoio ao Maduro. Sim. E o Rio Grande do Sul e o Rio disseram que não conconcordavam. Sim, exatamente. O que eu acho e o que eu devo elogiar. Elogiável, com certeza. Elogiável que não se aliem a uma ditadura cruenta. Então, o sujeito que apoia... O sujeito que apoia o Nicolás Maduro tem o mesmo viés e o perfil do sujeito que apoia o Stalin, que apoia o Pinochet, que apoia golpes. É o mesmo perfil golpista. Conselho Regional de Medicina. Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul, nosso CREMERS RS. Alerta o plano de regionalização de partos apresentados pelo governo. Vamos respeitar a mensagem do CREMERS. Apresentado pelo governo do Estado, que deve prever transporte em tempo hábil a gestantes e assim garantir um parto mais seguro. Cabe ao gestor estadual estabelecer ainda uma política de fixação do obstetra no município menor e assim poder acompanhar e atender a gestante em seu local de origem. CREMERS, o estado de alerta pela saúde. O Conselho Regional de Medicina Veterinária está preocupado com a formação de bons profissionais e com a saúde humana e animal. E assim sendo, é contra o ensino à distância na medicina veterinária. Não podemos permitir que um curso que trata de vidas seja ensinado de forma digital. A vida não é virtual. Portanto, o ensino dessa profissão não pode ser 100% à distância. Conselho Regional de Medicina Veterinária e Zootecnia do Rio Grande do Sul, responsabilidade e cuidado com a vida. O senhor tinha pedido a palavra. Rapidamente, eu quero dizer, quando existe uma eleição, existe uma coligação, até para a justiça eleitoral os partidos desaparecem. A relação é sempre com a coligação. A coligação existe com um programa. O programa que elegeu Dilma e Temer não é nem o programa do PT, nem o programa do PMDB. É o programa da coligação, que estavam presentes muitos outros partidos. Então, é incorreto dizer que um se elegeu com um programa e outro com outro. Nós votamos em um programa representado por duas pessoas. Muito bem. Apresenta a Dilma, disse aqui o nosso grande advogado aqui. Ela foi afastada por pedalada. Sabe o telespectador o que é pedalada? Era o seguinte, tinha que pagar o Minha Casa Minha Vida, ou tinha que pagar o Bolsa Família. E chegava no fim do mês, faltavam recursos momentaneamente, um mês sobrava, outro faltava e tal. Então ela tirava o dinheiro e em seguida repunha. Esse foi o crime da Dilma. Não existe nenhuma acusação de corrupção a ela, não existe nenhuma mala preta, que nem a mala preta Seu conceito de pedalada da Disneylândia. Agora tu espera. Da Disneylândia. Agora tu espera. Você é pedalada da Disneylândia. Tu não quer que eu te interrompa quando está falando. A tua democracia eu já percebi como é que é. Uma só para mim. Então veja bem. Então foi isso. Aí o Temer, assumindo um golpe, claro, não houve nenhuma razão dentro das razões que a Constituição... Aí sim eu queria ver a minha deputada estar preocupada se a Constituição foi respeitada. Tu já leste na Constituição qual é as condições para ter um impeachment? Nenhuma existia para Dilma. Então aqui foi dado um golpe. Foi dado um golpe. Não foi dado golpe nenhum. Nós víamos lá aqueles cidadãos dizendo... Pelo meu esposo, disse uma, que é um exemplo de honestidade. No dia seguinte, o cara estava em campo. O bom foi o melhor voto foi o do Mano Lima. Gente, que nem ele não só foi traíra, como ele negou o programa com o qual o povo elegeu e hoje está comprando a sua
a sua manutenção no governo federal. E aí eu não vejo como disse Lula não comprou onde estão as panelas? Parece que não tem mais a musa do Onde está a esquerda? A esquerda parou esse Brasil. Agora, o que acontece? Cadê a esquerda? Cadê a esquerda? Como eles não conseguem? Mandaram as panelas esquerdistas. Eles não conseguem responder. Só a direita tem panela. Eles desviam a discussão. Por que a esquerda perdeu o poder de mobilização? A esquerda fala. Agora, o que acontece? Você está com o mais baixo índice de aprovação de um presidente da República. Não tem rua. Aí... Não tem panelas. Mas responde, não tem poder de mobilização. Vai responder. Vou dar minha opinião. Eles já desviaram o assunto. Não conseguiram mais manter a discussão. Eles desviaram já o assunto. Eu vou para esse assunto também, porque eu não corro nenhum que nem eles. Tá? Então acontece o seguinte: o povo está, digamos, contrário ao que está acontecendo no Brasil, está percebendo que ele perdeu um governo que olhava para ele. Tanto que o Lula está com fugindo do assunto. O Lula está correndo a raia. O Lula está com 50% praticamente no primeiro turno, 50 e pouco por cento contra qualquer candidato. Por quê? Porque o povo vê no governo do Lula uma esperança. Onde é que está a esquerda? Agora, o povo está atordoado. Por quê? Por quê? Porque existe, evidentemente, em primeiro lugar, com raras exceções, as panelas estão atordoadas mídia monopolizada. Existe isso. Uma mídia monopolizada. A Globo é contra o Temer. Você está delirando. Eu queria respeitar. O Globo é contra o Temer. Não, mas não respeita, porque isso aqui é um ping-pong. Isso aqui não é tese, meu amigo. Isso aqui não é tese. Eu te interrompo, aí tu não quer o ping-pong. Mas é o seguinte, aí tu não quer o ping-pong. Já falou 15 segundos. Ninguém mais falou. Não falou. Seja democracia. Vamos agora à mensagem do Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, o CREA-RS. CREA-RS em Foco. Atualmente, o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio Grande do Sul, CREA-RS, possui mais de 70 mil profissionais registrados. São engenheiros, geógrafos, agrimensores, agrônomos, meteorologistas, geólogos, tecnólogos e técnicos de nível médio. O Conselho atua em todo o Estado com 44 inspetorias para fiscalizar o exercício profissional, coibindo assim atividades técnicas de pessoas não habilitadas e garantindo a segurança da sociedade nas obras e nos serviços de engenharia. Acione o nosso Disque Segurança pelo 0800 510 2563. CREA-RS, valorização e defesa da área tecnológica. Não esquecendo que a melhor alternativa para trocar de endereço, de casa ou de sala comercial é o consórcio de imóveis Unicred. São vários os benefícios para realizar seus sonhos, com cartas a partir de R$250 mil até 200 meses para pagar, com a possibilidade de lances livres e fixos. Converse com o seu gerente e siga as nossas redes sociais. Acesse o @UnicredRS no Face, Instagram e Twitter. Unicred, mais valor para você. E agora vamos ao quadro de saúde com a mensagem do nosso PhD em Oncologia, titular do Clínicas, Ernesto Ornelli, sócio fundador do Instituto Oncológico Kaplan, mais jovem membro da Academia Brasileira de Medicina e o nosso presidente da Sul-Rio-Grandense de Medicina. Também presidente da Bienal do Mercosul, o Dr. Gilberto Schwartzman. Fale, Gilberto. Boa noite, eu sou o professor Gilberto Schwartzman, sou especialista no tratamento do câncer. O câncer de rim é totalmente curável com cirurgia quando estiver localizado. Infelizmente, as coisas se complicam quando a doença é diagnosticada em uma fase em que as células malignas já se espalharam pelo corpo. Por décadas, os cientistas buscam novos tratamentos para combater essa doença. Eu gostaria de chamar a atenção dos senhores e senhoras para alguns avanços muito importantes que ocorreram nos últimos anos. Hoje, há medicamentos novos capazes de inibir de modo eficiente e muito seletivo certas proteínas anormais que fazem esse tumor crescer. Além disso, os cientistas descobriram que há várias formas de ativar o nosso sistema imune contra essas células malignas do câncer de rim. Os resultados são extremamente promissores. Converse sobre isso com o seu médico. O PSB, pelo menos, está com a posição. O quê? Já voltamos para o ar. PSB está o quê? Não, o PSB mudou sua posição. Sim, depois pelo que o Fabiano fora Temer também, votou... Depois que o Fabiano entrou lá, mudou a posição, né, secretário?
E o PPS? Como é que votou? Por que o senhor trocou o PT pelo PSB? Tá no governo. Tem uma pergunta aqui. Não, O PPS votou. Olha aqui, ó. Segunda vez que Dá licença aqui. Lê aqui para mim. Não vou ler, olhar. Lê para mim. Vejo com bons olhos. Lê para mim. Pergunta ao deputado Fabiano por que ele trocou o PT pelo PMDB. Se enganou, inclusive, de partido. É PSB, para dizer que não eu que estou inventando. PSB. Tá? E já fazem... Gildes está perguntando. Já faz 3 anos já. Pois é. Muito tempo. Mas por que trocou? Não, por várias características, assim, e me sinto muito melhor e muito mais feliz do PSB, com certeza. Tá certo. Estou muito bem. Nós que o admiramos também, louvamos esse Sim. Sérgio, eu gostaria até de... Eu vi o nosso deputado elogiando muito o governo Dilma e Lula. Eu nunca vi tanta pobreza nesse país, tanto desemprego, tanta empresa. A maior empresa que tem hoje no país, isso não foi do Temer agora de meses para cá, é aluga-se ou vende. Se você passa em qualquer rua, tem aluga-se ou vende. Você vai em qualquer cidade do país, tem morador de rua. E isso foi 13 anos um partido que está no governo não solucionar isso e depois vem dizer que foi o partido que o povo está esperando que a Dilma resolveu os problemas, que o Lula resolveu. Olha, brincadeira. E olhar e dizer assim, ó, o Temer que fez o desemprego, estão com 16 milhões de desempregados. Aí eu vou dizer o seguinte, ó, você falou que todo mundo, a Dilma, muito honesta, o Joesley lá foi fazer uma delação premiada e disse que tinha 380 milhões de dólares, 200 milhões de dólares da conta do Lula e 180 milhões que o Lula mandou o Manteiga pedir para ele que fosse para o nome da Dilma. Ele foi lá e abriu. Permite quem começou essa aliança, né? Quem começou essa aliança neoliberal, Pacheco? E acha que isso vai ser? Não tem solução. Eu acho que tem que ser uma eleição, tem que mudar todo mundo. Eu estava vendo hoje a reforma política que querem fazer. Eles estão querendo pegar 3, 4 bilhões do povo, estão aumentando o imposto da gasolina, querem aumentar a alíquota do imposto de renda. Sobra sempre para quem? Para o povo. Aí tu não vê melhoras nenhuma. Aí o senhor falou mal do Trump. Sabe quantos funcionários públicos o Trump botou para a rua ontem? 11 mil funcionários públicos que o Obama, que tinha vindo já há tempo. Aqui não botamos nenhum funcionário. Só para clarear. Só para clarear. Só para clarear a posição. Aqui no programa, sempre eu passei 20 dias lá agora. Me preocupa os admiradores do Maduro. Só para registrar. Sempre me manifestei contrário. Acho o presidente Trump um presidente despreparado. Um sujeito completamente fascista. E acho o regime da Arábia Saudita uma vergonha. Sim, o povo mal... pelos americanos. Bom, mas tudo bem, mas os americanos têm os seus paradoxos, têm suas coisas boas, suas coisas péssimas. Os seus interesses. Mas a Arábia Saudita, a classe dominante, os seus dejetos são em patentes de ouro e o povo... eu não posso concordar com isso. Agora eu quero dizer o seguinte, quem começou esse projeto neoliberal lá no comecinho, foi buscar no Banco de Boston, lá o seu presidente, para comandar a economia brasileira, quem foi? Quem foi? Foi o presidente Lula. Segundo, quem buscou depois, nesse projeto neoliberal, porque eu não sou neoliberal, porque eu sou da agricultura, a agricultura só funciona em estado forte, subsidiada, depende do governo, de regulação. Então, só para deixar clara a minha posição aqui, para não vir com essa... Porque vem essas tolices aí. Bem, depois, quem é que foi buscar o grande craque do Bradesco para dirigir a economia, o seu Levi? Quem foi? Foi o Temer? Quem foi buscar? Quem foi pedir socorro para os neoliberais? E agora essa conversinha fiada que nós fizemos, acontecemos, o presidente Lula foi responsável pelo aperfeiçoamento da institucionalização da corrupção no país. Presidente também, que há pouco está aí os seus vídeos, apoiando o regime terrorista, a ditadura terrorista de Nicolás Maduro. Se nós queremos isto para o Brasil, não, quem enriqueceu os bancos é a tal história. É o pai dos pobres e a mãe dos ricos. Quem enriqueceu a JBS? A mãe dos ricos. Quem é que enriqueceu a JBS? Capitalismo de Estado via BNDES. É a minha oportunidade, eu falo também, né? Tem um trio aqui. Está com oportunidade. Bem, então, primeiro lugar. Nem pude. Só desconhece. Você te protege, Raul? Não protege. Ele sabe que eu estou aqui enfrentando diversos. Bom, mas tem que trazer mais diversos, então. Então, assim, não sou eu que trago. Para não monopolizar. Eu convido. Mas tu tem que influir, tu é de um partido forte, um partido que falar. Eu, quando sou convidado, eu já tenho que dar. Tem que soltar foguete. Vou direto ao ponto. Então, é o seguinte, primeiro, é indiscutível os avanços no campo social, até o PSDB
reconhece com o governo Lula. Quem não sabe disso nunca andou no mundo. Primeiro, mais de 30 milhões de pessoas saíram da miséria. Né? O Minha Casa Minha Vida construiu milhões de casas. O Luz para Todos fez a luz chegar a milhões de pessoas. O ProUni permitiu que negros, que pobres, que a filha da lavadeira, que o filho do pedreiro chegasse na universidade. Isso indignou a alta pequena burguesia, indignou os ricos. Como é que o meu filho, eu que sou doutor, vai estar na universidade com aquele negro? Disso aí, com a maioria dos partidos. Eles estavam no mesmo projeto. Mas esse discurso de segregação é uma barbaridade. Nós tivemos no Brasil um crescimento muito grande. O Brasil descobriu o pré-sal, foi nesse governo, não esqueça. Que é altamente viável, hoje saiu no jornal. Altamente viável. A produção do pré-sal... Lê no jornal, não tem lido o jornal. Hoje, a produção no pré-sal é maior do que a produção no restante. Seja em terra, seja em mar, que não seja do pré-sal. A gasolina é a mais cara do mundo. Porque esse governo criou um imposto, como disse muito bem. Antes era barato, antes era R$1, agora Agora eu vou dizer outra coisa. Essa questão do aumento da gasolina, se eu puder falar. O aumento da gasolina. Você está falando tanto? Não, são três. São três e eu sou um. Mas é que falou sério, o Fabiano não falou nada. Veja bem, ó. Eu não falo o que diz? Não é que não consegue? Tu que fosse deputado, Fabiano, o que diz a Constituição? Qualquer aumento de imposto, né, primeiro tem que ser por lei, não é por projeto. Segundo, por decreto. Segundo, tem que ter pelo menos 90 dias. Tá falando sobre Fizeram isso? Sobre o quê? Sobre o imposto da gasolina que o Temer colocou. Não foi o Lula que colocou. Não foi a Dilma. Anualidade. Tem que ser de um ano para depois do outro ano. Aí o juiz entraram. 2 juízes já suspenderam o aumento. Aí vai para o tribunal. Não tem Constituição nesse país, não tem justiça nesse país. É essa a realidade que nós estamos vivendo. Não adianta enganar. Estão pedindo tanto que o Fabiano fale. E o Gilmar Mendes, que é lá do STF, fazendo política. E os outros? Mas gostaram. Só concluo. Mas gostaram do Gilmar Mendes. Para concluir. Os avanços sociais do governo Lula, do governo Dilma, foram enormes. Só não vê isso quem está em sua torre de marfim. Por isso, Fabiano Pereira. Lula tem mais de 50% no segundo turno contra qualquer candidato dessa direita. Fabiano Pereira, fale. E por isso vocês estão apavorados. A cleptocracia estará de volta. Vocês querem caçar o Lula. Eu acho que o debate é válido, é importante, é fundamental. Também sou parceiro de que teve, sim, avanços muito grandes no nosso país, no último período. Mas eu acredito, eu fico meio assustado com esse debate que nós estamos vendo no Brasil. Tudo que antes do tem mais não vale nada. Tudo que vem antes do mais não vale nada. Só para te avisar. Não, gente, de fato, eu acredito. Não é nada de muro, nem construção de terceira via, absolutamente nada. Mas onde é que nós vamos chegar com essa polarização exagerada no nosso país? Onde é que nós vamos chegar? O momento que o Brasil cresceu e se construía quando houve minimamente um pacto social. Foi os momentos onde todo mundo... Hoje o desenvolvimento... Que estão rasgando. Exatamente, que estão rasgando. Os outros, estão rasgando com a Constituição. Contra nós, quando teve diálogo, quando teve projeto de nação, foi aí que nós crescemos. Né? Então, o que eu me preocupa é isso. É a falta de lideranças, é a falta de pactos, é a falta de projeto nacional, é uma discussão estéril entre nós, que não se sabe onde vai chegar, né? Que se transporta na mídia, no dia a dia, nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp, gente da família brigando por causa de tudo isso, intolerância extraordinária que vai para outros campos. Está aí a Venezuela. Então, eu acho que esse é o processo que ele está provocando. A Venezuela. Ele faz horas que está provocando o Carrion. Claro, faz horas que ele está cutucando o Carrion. Mas eu estou concordando com o Fabiano, vamos aprender com o que aconteceu com os outros. De boa fé, estou dizendo isso. Fazer um debate. A intolerância chegou num ponto que as pessoas querem se matar. Posso, Paulo César? Vai dar a palavra deu a palavra para ele, agora deixa ele falar. Ter as nossas posições, as nossas convicções firmes, né? Mas nós temos que estabelecer ou restabelecer pontos para o diálogo. Eu acho que esse é um ponto fundamental. Algum consenso. Exatamente, para um projeto de nação e para o seu futuro. O ministro Gilmar está impedido, a partir das agressões, de atuar em todos os processos em que esteja o procurador já não envolvido, criando problemas e mais encargos de mais integrantes do STF.
Triste esse momento. A população não concorda com o perdão judicial por Janot concedido aos criminosos da JBS. Nem por isso merecem agressões. Jorge Lisboa Goelzo na Erechim, nosso amigo. Fale, deputado. Tá, muito obrigada. Não, que eu quero concordar com o Fabiano no que ele diz de ampliar o diálogo. E aí fazer a sugestão para o deputado Raul de tentar, de alguma forma, entender que o diálogo aqui também é importante. E fazer algumas correções enquanto for tempo. Em primeiro lugar, fomos acusados de fugir do debate. Foi-lhe perguntado, e o Maduro? A resposta foi, mas e o Trump? A gente não está discutindo Trump, a gente está discutindo Maduro e queríamos ouvir a sua resposta em relação a isso. Mas não dá para discutir o Trump também? Também. Mas fugir do debate. Não, vamos um para o outro. Não, aí que tá. Pode discutir, Passei 20 dias agora nos Estados Unidos. Se tu me pergunta assim, deputada, e o copo? E eu te digo, não, mas e a xícara? Cara, a xícara e o copo. Nós temos que falar das coisas em conjunto. Vamos organizar o debate. Falamos de dialética. Não ser unilaterais. Falando. Nós estamos Existe uma dialética. Aí puxaram existe uma dialética de eu não respondo, ou tu me acusa de uma coisa e eu te acuso de outra. A Dilma não. As pedaladas da Dilma. Mas e a corrupção do Temer? Ambos são graves. Corrupção. Não, nós estamos falando crime de responsabilidade. Bom, isso na sua concepção, deputado. Claro que houve, o senhor mesmo falou. Na sua concepção. Ela para pagar o Bolsa Família, para pagar não sei o quê. Isso não pagava. Na sua concepção. E depois pagava. Isso não é... Concepção de Walt Disney. Você fez todos os Era vijar. É uma questão política. Nós vamos virar ruminantes aqui no programa. Vamos para frente. Não, vamos para frente. Deixa, mas eu quero falar isso. Sem problema. Segundo, a gente está ouvindo aqui, o deputado Raul, depois que o PT deixou o governo, achou a solução para tudo. Achou a solução para o Brasil. Mas enquanto estava nos 13 anos que o PT passou no governo, o resultado não foi esse. Verdade. Mais de 14 milhões de desempregados foi do dia para a noite. Não, foi do Temer. Foi. Foi. Desculpa. Em um ano. Não tem como discutir. E outra coisa. Falou aqui, vou falar agora. Raul Carrião insiste em dizer que esse nós é uma coisa muito ainda, né, implícita. Quem será o nós? Nós, né, porque é nós contra eles. É sempre o discurso do nós contra eles. Sim. Nós contra eles. O inimigo externo. Este inimigo imaginário não quer que Lula concorra nas próximas eleições. Eu quero que o Lula concorra para mostrar que ele vai perder, que essa ideia... Mas não suporta mais. Acabou. 52% de rejeição. Sabe quem é que vai tirar o Lula da eleição do ano que vem? Os crimes que ele concorreu. Não sou eu, não é o Nestor, não é o César, não é o Fabiano, nem o Paulo Sérgio, nem ninguém de nós e nem eles imaginário. É os crimes que ele cometeu. São estes os crimes. E realmente... Qual é o crime que ele cometeu? E realmente... Qual é? Qual é o crime que ele cometeu? Crime de corrupção. Ele é o líder da quadrilha. Com empreiteiras para cima e para baixo. Ele é o líder de uma quadrilha. O próprio Lula diz que não tem prova. O Ministério diz que não tem prova. E o nosso tribunal... Fazendo palestras. Não existe prova nenhuma. Não existe prova na sua cabeça, doente. Nós tiramos não sei quantos milhões de pessoas da pobreza. Meus parabéns. E, ao mesmo tempo... O Lula tinha 9 milhões de reais depositados na Previdência. Como aonde que foram bloqueados? Não é possível. Não é possível. 72 anos na Previdência. Não é possível. Mas de onde que o funcionário... Aonde não? Agora eu vou te fazer a pergunta que você fez pro Nestor. De que ele fez que tinha 9 milhões na conta. Eu não sou do PT, é bom que se saiba. Mas o PT defende mais o PT do que o próprio PT. Vou deixar ele responder agora. Não, tem PT envergonhado. Eu queria só falar agora. Eu só quero dois para atacar e eu mas é o seguinte, eu quero falar, eu só vou dar para falar ao mesmo tempo. Eu só queria dizer assim, a única coisa que me causa, a gente fica nessa, porque é um debate apaixonante, né? A única coisa que me indigna é com esse mimimi, com essa palhaçada. Ai, eles ficaram revoltados porque o pobre viaja de avião. Mas que bobagem. Porque o pobre comprou televisão, comprou automóvel 60 meses. Então nós promovemos isso, a pequena burguesia está brava. Mas a pequena burguesia... Peraí, a alta burguesia, então, a alta burguesia... A alta burguesia pode ser tudo, pode ser insensível, pode ser fascista, mas não é burra, não é idiota, senão não estaria no lugar que está. Evidentemente que qualquer ser humano normal imagina o seguinte:
quando há maior consumo, as pessoas não se frustram, há emprego, melhora o panorama social, a segurança pública, no mínimo esse egoísmo, vamos acreditar alta burguesia. Então isso é um mimimi idiota e um discurso reproduzido pelo Lula, no nós e eles, assim, ficaram com inveja. Mas quem ficaria com inveja? Mas só um idiota, só um imbecil ficaria com inveja de haver progresso social, que as pessoas pudessem consumir, Só que é o seguinte, esse consumismo aconteceu, só que o consumismo acabou porque ele não tinha base. Ele foi um sopro de um momento econômico do mundo, onde tudo se veio em seu favor. O Lula teve cabeça, botou lá esse representante do capitalismo, lá da CIA, no Banco Central, que foi o Henrique Meirelles. O país prosperou, mas foi aquele bolsão. Agora tudo se esborou. Já se esboroava em meio ao governo da ex-presidente Dilma Rousseff. Que eu quero dizer que... a presidente Dilma Rousseff, a situação dela é diferente de outros presidentes. A presidente Dilma não caiu por corrupção, ela caiu por crime de responsabilidade. É diferente. Corrupta, a presidente Dilma não há nenhuma prova. Corrupta está lá em cima. Ela não é corrupta. Na minha concepção Na minha concepção sem dúvida nenhuma. Mas ela não caiu por isso. Então, só para deixar claro que isso é um mimimi idiota. Conversa para idiota. Não, para quem acredita nisso. Mas que isso sobre o crédito. Estou bravo. Muito rápido, respondendo a deputada, nós estamos discutindo o Brasil. Não estamos descobrindo nada. E aí a deputada e o deputado, como no... Pobre colega, sabe no futuro. A ficha do PPS, né? E o Nestor, ela depois vou contar uma. Não, o Nestor, a gente se conhecer por terceiros, divergimos, mas conhecemos. Ele chegou a me acusar, para mostrar essa intolerância, chegou a me acusar de terrorista no programa anterior. Mas tudo bem, eu deixei passar. Você é meio terrorista. Deixei passar. Então veja bem o que é terrorista é intelectual, né? Eu era terrorista. Terrorista é intelectual. Mas faz parte. Mas o presidente assaltava bancos. Fui assaltado pelos bancos. Fui assaltado pelos bancos. Mas não podia pagar 400% todos os assaltos aos cofres públicos. Bem, então, está assim há 10 anos. Então, deputado, não é que a deputada trouxe o Maduro e eu trouxe o nem fui, foi o Nestor que trouxe. Eu que trouxe o Maduro. Nós estamos discutindo o Brasil e como não se sustentar na discussão do Brasil, quiserem para a discussão internacional. Eu estou à disposição, e não concordo com as Delírio treino sem beber. Eu estou com a disposição, Paulo Pinto, se tu quiser chamar para um debate aqui sobre a Venezuela. Estou à disposição para debater com os dois aqui, mais alguém. Dá uma van premier da sua posição. Não tem problema. Mas hoje eu estou discutindo Brasil. Mas dá uma van premier da Venezuela, Brasil, estamos curiosos. Concluir, então, eu estou curioso. Mas só uma frase da Venezuela. O governo Lula, deixa eu falar. O governo Lula, ele não só aproveitou de um bom momento. Apesar do momento internacional de crise, é bom lembrar, 2008, 2007, não era bom momento. Era momento de crise em todo mundo, de austeridade, de tirada dos direitos. O que o Lula disse? Vamos consumir, vamos investir. Fez um programa anticíclico, que nem o Roosevelt fez nos Estados Unidos. Que nem o Roosevelt... Não, nesse momento não foi o Meirelles. O Meirelles foi o primeiro. Não, foi o primeiro. Estou falando em 2000, estou fazendo em 2007, estou falando lá atrás. Ele organizou para fazer isso em 2007. Lá atrás, porque senão ele não assumia. Ele teve habilidade, ele teve que fazer concessões. Agora, quando ele pôde tomar... Então, veja bem, na crise de 2007, 2008, que o mundo todo começou a naufragar, Europa, Estados Unidos, o Lula fez um projeto anticíclico aqui. Era Marolinha? Né? Um projeto Marolinha. E ele conseguiu fazer a economia brasileira se desenvolver e não entrar em recessão. Nós vimos. Então não foi só o meu. Agora, retardou essa recessão se prolongou no mundo todo. Ela continua até hoje. O mundo está estagnado. Então ele não pôde, é verdade, sustentar. Na verdade já não era mais ele. Retardou. Era a Dilma. Então ele não pôde sustentar mais. Agora, o Temer entrou dizendo que ele ia resolver o problema. Em um ano de trabalho, o desemprego quase duplicou no Brasil. Mas que isso? A retirada de direitos dos trabalhadores. Hoje, telespectadores, não são os avanços que o Lula concedeu, é os avanços que o Getúlio concedeu. Então vamos ao ponto final. Então estão retirando todos com a nossa Gimo FCDL que comércio. Ponto final. Oferecimento Produtos Gimo. Qualidade comprovada. FCDL apresenta Que Comércio, o maior e mais completo programa de qualificação e gestão de empresas. Vamos começar com o César Pacheco, seu ponto final, César.
Eu queria que o deputado me mostrasse esse país que ele fala dos sonhos, de tanto emprego, de tantas coisas, porque eu só vejo coisas ao contrário, já desde a época do Lula e da presidente Dilma, né? Um partido que teve 3 tesoureiros presos, acusados, presos com provas, e 2 ministros da Fazenda presos, como é que eu vou acreditar num país que vai dar certo, que não teve problema nenhum? Logicamente, quem lida com dinheiro deve estar amando de alguém. Então, por favor, isso aí é uma coisa. Outra coisa, eles têm uma certeza que vão ganhar essa eleição. Eu tenho medo dessas urnas eletrônicas, que eu acho que já na última eleição, tá? Não quero ser leviano. Na última eleição ficamos 1h30, eu estava na casa de um amigo, esperando o resultado, e aquele resultado, as urnas não confiáveis, são as mesmas da Venezuela. É a mesma empresa que fez para a Venezuela esperar. O Acre, se eu não me engano. Foi o Acre. O Acre. Esperamos 1h30, 2 horas, de um colégio eleitoral pequeno e o presidente Dilma ganhou por 2. O horário é diferente. O horário é diferente. O Brasil esperou por causa do Acre. O Acre é que tem que esperar para o Brasil. Que é mas isso? o horário é diferente. Não, mas é um desconhecimento da realidade. Não, aí, Pacheco, não. Pode saber. As urnas horários no Brasil não são confiáveis. Tanto que eles não querem que tenha o comprovante, tá? Não são confiáveis. Esse é o ponto final. Estou meio atordoado com uma esquerda do caramba. Vou esperar um pouco. Estou pensando que eu vou falar. Eu estou pensando. Não é pensando. Então eu passo, hoje eu não falo. Falo outro dia. Legal. Zezé está falando. Estou atordoado com uma esquerda do Carrião. Ponto final, doutor Carrião. Bem, eu vou fazer aqui um convite nesse ponto final, no sentido do que disse o Fabiano. Amanhã haverá na Assembleia Legislativa, às 18h30, no Dante Baroni, um grande debate, o Estado e o Desenvolvimento Nacional. A busca de um projeto nacional, que nem disse o Fabiano. Vai estar o senador Requião, que é do PMDB, vai estar o Márcio Postman, né? E vai estar o Walter Sorrentino. É o mesmo projeto que o Bresser Pereira trouxe há poucos dias e tal. É a busca do seguinte, disso. Nós precisamos de um projeto nacional para o Brasil. Nós do PCdoB achamos que faltou muito disso para o PT, né? O PT não chegou a ter essa visão de um projeto nacional, mas fez importantes coisas, né? Então, eu acho importante que todos que puderem ir, 18h30 na Assembleia. E só para dizer, o Acre é isso, tem fuso horário diferente. Eu sei, né? eu sei. Por isso tem que esperar, não tem como fazer. Então, e concordo... Crescer o Estado tem que crescer, é o que a esquerda quer. É o Estado grande, o Estado que abraça tudo. E nós queremos um Estado que ajude a desenvolver o país. Uma quadrilha instalou-se no país, veio uma segunda quadrilha que também continuou roubando, uns súditos dos outros, os súditos superando os mestres. Um abraço a todos, Paulo Schmidt, de Porto Alegre. Só uma frase, prestigiem o Carrião, mas não prestigiem um fascista como o Roberto Requião. Esse é um fascista, uma pessoa que não respeita nada nem ninguém. Ana Ortiz. Por isso a Maria Louca. Bom, eu quero dizer que eu admiro o Raul Carrião e antes que o Nestor se jogue no chão, eu vou explicar. Tô aturdido, nocauteado. Uma pessoa que diz que os 14 milhões de desempregados nesse país foram desempregados, estão desempregados por conta de um ano de governo Temer e não fica nem vermelho, chegaram a 14. Merece toda a minha admiração. Tinha 13.500. Não, olha que não fica nem rosado em dizer um negócio desses, merece a minha admiração. Chegar a 14 milhões é culpa dele. O secretário Fabiano Pereira. Sexta-feira, agora passada, nós lançamos o chamamento público. Tem um mês, até 6 para as empresas se habilitarem para construir 1.344 casas aqui em Porto Alegre, na Edgar Pires de Castro. Então está aberto lá o edital à disposição de todas as empresas que se interessarem em fazer esse processo junto com a Prefeitura e o Governo do Estado e a Caixa Econômica Federal. É dentro do projeto Minha Casa Minha Vida? Minha Casa Minha Vida, exatamente. Herança do Lula e da Dilma. Amanhã... Que nem o JBS, mas deve ser uma herança boa. A JBS foi a sacanagem feita pelo Lula. Que é bom, vamos fazer. A carne estragada. Vamos respeitar o ponto final dele. Herança seletiva. Amanhã, 17 horas, vamos estar doando áreas, né, para Canoas e para Horizontina, que serão feitas praças da extinta Coab, e também uma grande parte para fazer a alça da Ponte do Guaíba, que o Governo do Estado vai estar contribuindo para que essa obra tão importante, tão sonhada, possa virar realidade. E na sexta-feira estaremos também com o governador em Venâncio Soares, dando lá
inaugurando a estação de tratamento de esgoto, uma grande obra que foi feita pela Corsã lá, Paulo Sérgio, que será inaugurada então por nós, pelo governador do estado na sexta-feira, à 1h da tarde. Deixo esses registros e esses convites para toda a população. Um convite a todos para o nosso evento dia 17, lá no auditório da Prefeitura, em Santa Maria. Exatamente, é um fórum estadual, né? 14h30. Água é Vida, 14h30 na Prefeitura Municipal. Estão todos convidados. E espero que até lá a gente possa também avançar. No sábado teremos mais uma reunião com a Prefeitura na renovação do contrato, né, da companhia, juntamente com a Prefeitura de Santa Maria, e os diversos investimentos que lá ficarão. Então vai ser um momento muito importante. Grande abraço ao prefeito Jorge Pozobon. É do PAC a obra da Corsã? Essa de... Não, recursos próprios. No caso de Venâncio Soares. Agora, perdemos, Carreão. Nos engatou agora. Agora tem várias do PAC. Várias do PAC, herança do governo Lula tem também. Tem PAC, tem BID, tem CAF, tem BNDES, tem uns que não vêm, o Fabiano enxerga ali porque está na ação. Tem NASA, né? Mas não tem BNDES, nada. Esperei Aquele capitalismo de Estado a não ponte tem, do Guaíba, sabe quem foi que começou? Foi a E foi, né? E foi. Não, aqui em Porto Alegre tem várias obras que foi o Fortunati que começou. A 464. Que começou. E não terminou, né? O Fortunati começou e não terminou muitas obras. Não, mas é que só fala que 448. A 464. O 448 é um tobogã. 448 também é da Dilma. Tá aí. Por favor, peça ao Raul Carrion desembarcar da bolha em que vive e aterrissar na realidade brasileira sem conceitos utópicos. Jaime Pacheco Alves de Osório. Eu quero me desculpar. Aparenta o Pacheco. Viu, Paulo Sérgio, eu quero só me desculpar com o Carrion, porque talvez não tenha entendido. Eu disse que o que disse no outro programa, e confirmo hoje, o Carrion é um terrorista intelectual, de grande qualidade. Eu levo o terror porque ele leva terror a argumentos. Aos direitistas. Os argumentos mais razoáveis ele desconstitui. Não é com ele, entendeu? Pode o qualificar para ser presidente da República, olha só. O Carrion seria um perfeito torcedor fanático delirante de um clube de futebol. Porque ele é um crédulo. Ele acredita e vai, entendeu? Nós vamos ganhar e acabou, entendeu? Seria um torcedor. Deixa o Lula concorrer e nós vamos ver. Tem 5, Carrion, mas nós vamos ganhar. Não, mas o Brasil não merece um ladrão no poder, né? Por favor. O Brasil merece melhorar. Mas merece ir para outro patamar. O que será que o povo acha isso aqui? Ó? Mas eu queria o povo acha isso aqui? Qual é a revista? Qual é a revista? Mostra a Carta Capital. Mas isso aí... A Carta Capital que está na internet pedindo, pelo amor de Deus. É como a Gleisi Hoffmann pedir que assinem. Pelo amor de Deus, assinem. Aí o cara da Veja mostra 52% de rejeição ao Lula, não se elege jeito nenhum. Agora eu gostei disso. Eu entendi agora. Eu sou o terror. Agora eu entendi, Fabiano, me sinto elogiado. Eu sou o terror dos direitistas, dos que querem entregar a pátria, dos que querem tirar os direitos dos trabalhadores. Não, o senhor é terrorista no argumento lógico. O senhor é terrorista no argumento lógico. Do silogismo. O senhor é o homem da besteira. Do sofismo. Quer ser verdade. Espanca a verdade e a lógica. Aqui, ó, piedosamente. Para todo mundo ouvir, para todo o Rio Grande do Sul, que eu admiro o Raul Carrion. Não, ele espanca a lógica, porque a língua dele é um chicote contra a verdade. Ele fala que é sério, quanto que é razoável. O Nestor não foi pro ponto final. Roxa de vergonha. O que fez reticências aqui no meio do ponto final. Mas não é mais legal, não apresenta o programa. Nestor Rey. Doutor Carrion, acredita em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa ainda, eu acho. Não, mas o Papai Noel é vermelho, eu sei que é. Que o Papai Noel vermelho é vermelho, eu sei. Obrigado, notícias. Secretário Fabiano Pereira. Quem é que fez o Papai Noel? A Dilma. Fique agora com as principais notícias da sua região com os nossos apresentadores locais. Obrigado, até amanhã com mais um Papo Debates. Pampa Debates. Oferecimento GBOX Previdência e Seguro de Pessoas. A proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre. Cuidar de você. Esse é o plano. Biscoitos Zezé. Carinho que vem de família. O Banrisul te conecta. Banrisul Digital. Clique e simplifique. E Sescope RS. Cooperativismo. A grande força do Rio Grande.